Boa tarde, pessoal, como estão vocês? Vamos começar nossa aula número 7. Nessa aula número 7 nós vamos tratar dos metais, seu simbolismo, a sua história na Torá, a sua importância na alta magia e principalmente a relação dos metais com o processo de energia e de força espirituais dos planetas, das esferas planetárias. Vocês sabem que cada planeta tem o seu próprio metal, assim como nós, associados aos planetas, temos os nossos diferentes metais. E na alquimia nós vamos saber exatamente qual a relação dos metais com a produção e com a geração de fluxo energético desse grande oceano que é o universo, um grande oceano de energia, e nos ajudar a captar e a travar as nossas batalhas com as nossas ferramentas espirituais. Como diz o apóstolo Paulo, armai-vos da completa armadura de Deus. Nós vamos aprender que esse conceito é muito mais concreto do que nós havíamos antecipado. Um abraço para vocês e vamos em frente. Temos uma adaga, Os instrumentos rituais mágicos são usados para focar a intenção e a atenção do praticante em uma determinada magia. Eles também podem invocar entidades, afastar negatividade, direcionar as energias, dentre outras funções diversas. Os instrumentos de rituais não são necessários para a execução de operações mágicas, Não é obrigatório que você tenha, mas como eu sempre digo a vocês, nós estamos no início dessa ciência, nós estamos dando os primeiros passos, Então nós vamos acumular esse conhecimento, nós vamos praticar esse conhecimento, nós vamos refazer o círculo se for necessário no futuro. Por enquanto não é necessário, por enquanto você se atenha àquilo que você está produzindo, porque você vai aprender, Vocês sabem muito bem que nós aprendemos com os nossos erros, Então quando nós estamos aprendendo uma ciência, nós não podemos esperar sermos perfeitos absolutamente. Não, nós estamos começando algo que a gente nunca teve antes, uma prática desse conhecimento, e essa prática vai alcançar a perfeição com o tempo, tá bom? Então, os instrumentos de metais não são necessários, mas eu já indiquei para vocês pelo menos um, que é a adaga ou a faca, que é usado para traçar o círculo, porque o metal ele magnetiza, ele atrai energias das esferas celestiais, ele beneficia você. Vocês vão notar que no primeiro ritual que nós fizermos aqui, que eu vou demonstrar para vocês, vocês vão sentir poder real. Assim como vocês tomaram o banho da lua nova, e vocês perceberam que houve um sentimento bom, houve um frescor, houve uma revitalização do corpo. Da mesma forma, esse ritual aqui oferece esse mesmo benefício, só que um pouco mais forte. Quando você está dentro do círculo, nas horas e nos planetas, com os elementos, com tudo reunido, você vai sentir uma força que você nunca sentiu antes. E ao passo que você vai fazendo, essa força vai aumentando em intensidade. Então é quando você conecta a uma antena, quando você conecta a uma rádio, como vocês já viram, eu expliquei na aula anterior, a frequência, a vibração, vocês vão começar a sentir essa força em sua plenitude. Então não é necessário os instrumentos, mas você pelo menos pode utilizar um deles. Alguns querem utilizar a espada. Beleza, se você tem a espada, utilize ela. Se você não tem, use uma faca, use uma adaga, simplifique. Porque no futuro vocês vão ter tempo suficiente para isso. Vocês vão construir o templo completo de vocês. Então nós estamos começando no básico. Os instrumentos de rituais não são necessários para a execução de operações mágicas, mas eles ajudam a enriquecer, e simbolizam energias complexas da magia. Conheça alguns instrumentos de rituais mágicos e entenda os seus simbolismos e funções, tá bom? Vamos lá. Então, as armas do nosso combate espiritual. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele nos diz algo muito importante, e é muito interessante a gente... o sabor de tudo é ler o original, É ler o que Paulo falou em original, o vocabulário que ele usou, as palavras que ele usou, porque essas palavras estão lá relacionadas ao período clássico, ao período de Esparta, da antiga Grécia, de Agamenon, de Troia, de Homero. Então esses homens estão trazendo para nós conhecimento através do Novo Testamento. Tá? Então nós lemos lá na Epístola aos Efésios capítulo 6, versículo 12, o seguinte: Oti uki estin imin palim pros ima, que sarca ala prostas haras, prostas exorcias, prostus cosmocrátoras, tos escutos, tos pros pneumatica, tis punerias, entis epuranis.
Ponerias é o quê? Da iniquidade, do mal, ó. Poniria, ó. Nas regiões celestiais, ó. Uranis são os céus, né? Aqui está em plural, Uranis, né? Então ele está dizendo epuranis, ou seja, ele está usando a preposição grega epi, ou seja, algo que está acima, algo que está superior nas regiões celestiais, não é? O que Paulo queria dizer com as regiões celestiais? Ele quis dizer dois aspectos. Literalmente, é onde estão as esferas celestiais, e em segundo sentido, em sentido pleno, esotérico, né, no sentido espiritual, metafísico, as regiões superiores do nosso corpo. Acima, né, do plexo solar estão as chakras maiores. Então essas chakras maiores precisam ser ligadas, elas precisam ser conectadas às energias superiores dos planetas. E isso é feito através de um exercício, e esse exercício é a prática da alta magia, através do círculo sagrado, através dos instrumentos que vocês vão conhecer aqui. Então vocês observem que Paulo estava fazendo sim uma alegoria, né? Mas nós podemos também admitir que isso aqui também é uma analogia, né? A alegoria ela é puramente simbólica, né? Mas a analogia ela está conectando com algo real. Ele está usando a armadura, a arma física, principalmente do soldado pretoriano, né? Romano, né? Do período romano, da guarda pretoriana, para indicar, ó, de que nós estamos sendo governados, né, por entidades espirituais, né? Nós temos que lutar, a nossa luta, ó, o estin em pali pros ima, que sarcar ala pros arcas, ou seja, porque a nossa luta, né, não é contra sangue e carne, ó. Aqui está sangue, ima, que sarcar, ó, sarcar é a carne, certo? Ala pros das arcas, ó, mas sim contra as autoridades, ó, contra os governantes, ó, arcas, de arqueus, né? Os arqueus do gnosticismo cristão. É isso que Paulo está falando. Eu fico surpreso quando alguém me diz que no Novo Testamento, ou que o cristianismo primitivo não tinha nada a ver com o gnosticismo. Gente, esse aqui é um vocabulário típico do gnosticismo clássico, ó, arcas, que são os arqueus, os governantes deste mundo, né? Nós sabemos muito bem da elite, nós sabemos muito bem do símbolo da pirâmide, nós já falamos aqui várias vezes. Então é disso que Paulo está falando, ó, daqueles que governam, né? As forças, ó, exocias, ó. O que é a exocia? É a potencialidade, né? É aquela força que está por se desenvolver, né? Que precisa ser ativada, que precisa ser ligada. É a potencialidade que nós vamos ver mais à frente, Aristóteles mencionando, né? Exocias, né? Então observe que ele está usando aqui também vocabulário aristotélico, né? Prostus cosmocrátoras, ó, dos governantes deste mundo, desse cosmos, ó, cosmocrátoras, tá vendo? Tu escutos, ou seja, das trevas, da escuridão, ó, escotos, ó. Tuto prosta pneumatica, ou seja, com as forças espirituais, ó. Tis ponerias, do mal, da iniquidade, da perversidade. Entis é puranis. Então, se nós pararmos para pensar, né, a ideia de que está sendo bastante discutida agora no mundo inteiro, de que existe uma elite no mundo que é perversa, que é iníqua, que não deseja o bem de todos, essa ideia não é de hoje. Essa ideia já estava aqui, ó, na epístola do apóstolo Paulo. É isso, esse o quadro que ele está pintando aqui, é de que nós estamos em meio de uma batalha espiritual, com repercussões universais. Nós não estamos aqui para descansar, nem para dormir, nem toscanejar. Nós estamos aqui para vencer essa batalha. E se nós não tivermos o auxílio dos nossos astros, se nós não tivermos o auxílio das armas espirituais, da alta magia, e se nós não tivermos conhecimento dessa força, nós vamos ser deixados sozinhos. É como você mandar um soldado espartano para a guerra sem armadura. Ele vai morrer na primeira batalha. Ele vai sucumbir. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está falando aqui é algo para abrir os olhos. Não é isso? Vamos lá. Então, a armadura completa de Deus, né? De onde surge essa ideia de armadura completa de Deus? Vamos ver. Diatuto analabate tem ponoplian
observem a palavra, ponoplian, tu feu, inadetistete, en antistene, entusimera, ti ponirá, que apanda, catenassameni, enistine. Catenassameni, enistina, a palavra estina é de onde vem a palavra inglesa stand, permanecer de pé, resistir, né? Suportar, né? A luta, né? Ao final, ficar plenamente capaz de stine, de ficar de pé. É isso que vai acontecer com a gente caso nós vençamos a nossa batalha. Nós vamos permanecer de pé, né? Então, diatuto analabate, tin ponoplian, né? Panoplian significa pan, o prefixo pan significa todo, né? Tudo. Ou seja, a oplian, que vem de oplitas no grego, né? Quem eram os oplitas? Eram os guerreiros espartanos da infantaria pesada, sem a qual arma sua vida estaria em risco. Então, ponoplian é a armadura que era usada. E essa armadura tinha que ser completa. Ela protegia desde a canela até os pés, as pernas, né? O abdômen, né? O peito, a cabeça, os braços. Por quê? Porque você estava lutando com homens armados, né? Imaginem, com espadas afiadas, com machados, com foices, né? Era uma guerra real, bem real, né? Homem a homem. Então, a batalha que Paulo está descrevendo aqui, a analogia que o apóstolo Paulo faz, é uma analogia que nós devemos levar bem a sério. Em momento nenhum ele está dizendo que nós podemos brincar e nos divertir, né? E deixar que tudo vai ficar tranquilo. Não. Ele está dizendo aqui que nós temos que andar despertos, andar com os olhos abertos, porque nós estamos em uma batalha, a batalha espiritual, né? As pessoas estão no estado de inconsciência, mas mesmo assim elas estão causando mutuamente o mal, em muitos casos. Você sabe muito bem da realidade do mundo. Então, em momento nenhum nós podemos achar que está tudo tranquilo. Então, o que nós temos que fazer? Recorrermos à armadura completa. Olha a linguagem que Paulo está usando, hein? Panoplian, tu feu, ou seja, a armadura completa de Deus, aqui ele usou o genitivo, que é o possessivo, tu feu, tá vendo? Inadinistete, antistine, intiemera, ou seja, para que no dia certo, né? No dia de ponirá, no dia mau, né? No dia da iniquidade, ponirias, né? E apanda catenaiasemene, stine, ou seja, e ao final ser plenamente capaz, apanda, né? De ficar de pé, de permanecer de pé, ao final. Ou seja, então ele está dizendo que nós só poderíamos permanecer de pé se nós tivéssemos o quê? A panoplian, que vem dos antigos espartanos, dos antigos guerreiros espartanos, os chamados hoplitas, que era a infantaria pesada do exército grego. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que realmente nós temos não só uma batalha, como ele também está sugerindo que existe sim os utensílios, existem as ferramentas, existe um conhecimento que foi dissociado do cristianismo primitivo, né? É isso que nós vamos chegar à conclusão ao final dessa aula. E que esse conhecimento é a parte principal. Sem ele nada tem sentido, né? Então esse conhecimento é muito importante. Antistene, de onde vem a nossa palavra antídoto, antistene, a cura, e mera tiponirá, o seu dia mau, né? E stine, de onde vem a palavra stand, ficar de pé, permanecer, né? Sobreviver, é isso que está dizendo aí, vencer, né? Então vamos lá. Então aqui nesse texto aqui, de Êxodo capítulo 31, versículo 4, né? Ele nos diz o seguinte, basicamente em hebraico aí. Ele nos diz o seguinte: La reshov machavot la azot bazahav uvekesef uvarrochet. Então, uvekesef, aqui está kesef, aqui está a prata, e bazahav, aqui está o ouro. Então você veja que no texto em Êxodo 31, versículo 4, diz que, né, a importância no ritual de Moisés, do uso dos metais, ouro e prata. Olha só. Principalmente na questão dos utensílios. Bom, essa palavra ouro, ela é uma palavra muito importante porque ela também dá origem aos outros metais. Dentro do conhecimento da alquimia judaica, né, clássica,
primeiro era o metal mais precioso, que era o ouro. Por quê? Porque o ouro possuía 79 elétrons e 79 prótons. Então ele tem a perfeição. Ele transmite a energia de forma perfeita. É por isso que a arca foi feita de ouro, né? Revestindo a madeira, que também já tem suas propriedades elétricas, que é a acácia. E desta palavra surgem também os outros metais, alguns deles como o ferro, por exemplo, né? Barzel, da onde vem a palavra, o nosso nome aqui, o nome do nosso país, Brasil. Ó, esse nome aqui foi um calque, né? Eles inverteram aqui a posição do R para frente, né? E colocaram o A para trás, em vez de ser Barzel, ficou Brasil, né? Terra do metal, terra do ouro, terra dos metais, né? Principalmente dos metais excelentes, né? Das pedras preciosas, né? Do ouro. Então essa terra é riquíssima. Então até o texto bíblico corrobora isso aí, né? Então você observe que aqui está falando do ouro e da prata, né? O Vekesef. Então Bazarav é o nominativo hebreu para ouro. O ouro é o metal mais perfeito na condutibilidade de eletromagnetismo, pois possui 79 elétrons e 79 prótons. Também bazar, da palavra ouro em hebraico, onde se vendia o ouro, né? Os metais preciosos, né? Você ia ao bazar, né? No período da Idade Média, principalmente no mundo islâmico, né? Existiam bazares onde você ia comprar tudo, né? Joias, incenso, tudo que você quisesse você comprava lá. Era um grande mercado, né? E o nome bazar justamente vem dessa ideia de que lá eles vendiam ouro, vendiam metais preciosos. Então, observe a relação dos metais, a importância dos metais dentro da construção, né, do sistema mosaico, né, dentro do sistema cabalístico mosaico, dentro da alquimia, né, ensinada a Moshe, esse grande profeta. Vamos lá. Então, os metais e suas funções na arte. Tem o atame, né, que é justamente a espada, né, a espada espiritual. É uma faca de 2 gumes que simboliza o elemento ar. Ele é um dos instrumentos para rituais utilizados para direcionar energias e para traçar o círculo mágico. Se você puder adquirir uma espada, é o instrumento perfeito para isso. Se não, use no início, o importante é usar, o importante é dar início. Use no início, né, no nosso primeiro ritual que está vindo aí pela frente, nós vamos usar uma faca mesmo, ou uma adaga, ou um punhal, o que você tenha. Contanto que ele esteja limpo, seja consagrado primeiro, né? Nós vamos ter uma live aí, eu fiz uma enquete, vocês podem participar, participem bastante lá, diga quais são os horários que fica melhor para cada um, para a gente entrar num consenso, né? Para a gente ver o que a maioria decide. E nós vamos ter 1 hora para a gente discutir todo esse processo aí, né? Até que venha a nossa próxima live. Então, existem tradições, né, que usam o atame para invocar entidades em rituais. Ele também representa a energia masculina por ser o símbolo fálico. O atame costuma ser vendido sem corte. Ele não precisa ser afiado para utilização nos rituais de magia, né? Então você observe que o atame é uma arma primordial, a arma principal, né, para nós abrirmos o círculo, né, e fecharmos o ciclo após o término da operação, né? Então vocês vejam que Paulo fala da espada, né, do espírito, né, a espada espiritual. Então aquilo ali, gente, é uma analogia, né? Ele está fazendo referência direta a esse instrumento sagrado que é a espada. A espada é o símbolo do poder e serve como captadora de energias vivificadoras, capazes de curar. Tá bom? As energias que vão vir para dentro do círculo, depois que você energizar e magnetizar esse processo, vão ser energias que são capazes de curar literalmente você. São energias planetárias, não é qualquer energia. Tá bom, gente? Se nós não estivermos pré-arranjados desse esquema, essas energias passam por nós e se perdem no universo. Vamos lá. O boline é uma faca com cabo branco, né, que normalmente é utilizada para colher ervas e gravar inscrições. Trata-se de uma faca prática para os trabalhos mágicos. Ao contrário do instrumento ritualístico, do atame, este é um dos instrumentos de rituais mágicos que é o mais prático e simbólico. Porque com o boline você pode colher as ervas, por exemplo, né? Ele não é usado para traçar o círculo, né? Para traçar o círculo você vai ter uma faca com cabo preto, né? Para traçar o círculo. Ele é usado para colher ervas, para colher as ervas que serão usadas em banhos, que serão usadas em oferendas às esferas planetárias, que serão usadas, que estão relacionadas ao teu planeta, né?
para que você possa fortalecer o teu ciclo de energia, né? Os elementos e os planetas que fazem parte do teu sistema, né? Então, instrumento de uso prático na colheita de ervas a serem usadas na arte. Então, é o famoso bolini. O cajado, né? O cajado é o símbolo primordial dos antigos patriarcas, né? Na tradição da Torá. Porque o cajado é o símbolo do guia, né? Aquele que guia. Ele surge da letra hebraica lamed. A letra lamed em hebraico é um cajado. Tá bom? No pictográfico ele é um cajado perfeito. Já na escrita hebraica caldaica, né, que é a que está hoje na Torá, ele é um cajado meio disfarçado, né, mas ele ainda continua sendo um cajado. O cajado é um instrumento utilizado para direcionamento de energias e abertura do círculo mágico. Também pode ser usado. Também pode ser usado para limpar energias negativas dos locais e abrir portais de outras dimensões. Vocês vejam que até nos filmes, né, nos desenhos animados, os grandes magos, Merlin, o Senhor dos Anéis, eles usam o quê? Eles usam o cajado para abrir portais. Olha só. Os cajados costumam ser associados aos magos por serem objetos mais robustos, mas nada impede que as outras bruxas também o utilizem. Então vocês observem o símbolo dessa grande arma que é o cajado. Claro, ele vai ter inscrições, né? Vocês vão aprender a fazer as inscrições nele, que são os nomes mágicos, são os nomes de poder em hebraico, arcaico, né? Hebraico mágico. Vocês sabem que tem a escrita mágica, nós vamos aprender mais à frente aí sobre ela. A distinção da escrita mágica, o pictográfico e o escrito que está na Torá hoje, né? Que é usado hoje. Vocês vão fazer as inscrições nele. Vocês vão consagrar esse cajado, do mesmo jeito que vocês vão fazer com todas as outras ferramentas. Vocês vão fazer a oração de exorcismo sobre ele, né? Vocês vão fazer todo exorcismo, vem da palavra exorcia, né? Por interessante, vem dessa palavra aqui, gente, ó. Exorcias, ó. Exorcias, que significa poder na literatura na literatura clássica filosófica, em Aristóteles, por exemplo, né? Exorcias. Então, a palavra exorcia, que é o exorcismo, significa atribuir poder a esse instrumento. É isso que basicamente nós vamos fazer. Nós vamos atribuir poder através da consagração no dia de Mercúrio, 1º de março de 2023. Nós vamos ter a primeira oportunidade, né, numa quarta-feira. Ele cai exatamente na lua crescente. Todos os sinais aí estão batendo. Vai ser um dia de poder. Esse é o dia que você vai consagrar as tuas ferramentas. Você vai consagrar as tuas ferramentas com água, com sal, com a oração, com o risope. Vocês vão molhar o risope na água, né? Com o sal grosso, vocês vão aspergir essas ferramentas, vocês vão recitar a oração, vocês vão acender uma vela, porque o fogo é purificador, né? Vocês vão expor essa ferramenta ao defumador, ou seja, ao incenso próprio daquele planeta, que no nosso caso é Mercúrio, né? É o dia da consagração. Só tem um planeta para consagração, Mercúrio, a hora e o dia de Mercúrio. Nós vamos consagrar essa ferramenta e essa ferramenta não vai ser uma ferramenta mais morta. Ela vai ser agora uma ferramenta viva. Ela vai ter energia, vai ter força. Só que ao passo que você vai inserindo ela em rituais dentro do círculo, ela vai adquirindo mais força, porque você fez a consagração com Mercúrio, mas futuramente você vai fazer também com Saturno, com Vênus, certo? Com Júpiter, com o Sol, com a Lua. Então esse cajado ele vai virar uma super arma, porque ele vai atribuir todos esses poderes, vai reunir toda essa energia, assim como você também vai reunir. Você também vai passar a ficar vivo, a ficar consagrado. Nós estamos agora sem consagração, né? Nós não estamos purificados segundo o ritual cabalístico, segundo o ritual da tradição da Torá. A partir do momento que nós fizermos o primeiro ritual, tendo consagrado primeiro os utensílios e o círculo sagrado, pronto, desse momento em diante nós já estamos com força, com energia, já estamos dando os nossos primeiros passos nessa grande ciência. Vamos lá. O uso do cajado na arte, né? O uso do cajado na arte é muito interessante, porque no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 29, nos diz o seguinte, vamos lá. Vayomer lehahazi ha'agor materra Vaka mishanti, vayaderra, valecha, kitimsar, ish lo tavaktenu. Ó, ish lo tavaktenu aqui, ó. Ish lo tavaktenu. Tá vendo? Vamos lá.
Vaki yaverhera ishtananu. Vassandi e mishanti alpenei hanaar. Alpenei hanaar. Alpenei, penei significa da onde vem a nossa palavra glândula pineal, né? Panin, né? Que é o plural de panei, significa a face de Deus. Quando Moisés, né, disse que falou com Deus face a face, né, como diz lá no texto, a palavra usada para face aqui é panim, que é o plural. Por quê? Porque nós temos duas faces, né? Face direita, face esquerda. Então isso é um símbolo da face, né, humana, onde está no centro a glândula pineal. Vocês observam que a palavra P em hebraico, né, ela tem a forma de uma cabeça e aqui a boca, ó. E no centro dela, olha o símbolo, gente, olha o símbolo. No centro dela tem uma glândulazinha, ó. Tem um ponto. Vocês viram? Então esse ponto aqui é o simbolismo da glândula pineal. Essa palavra aqui, da onde vem a palavra, a nossa glândula pineal, é penei, né, que é a face, hanaar, ou seja, do jovem, do garoto, da criança, né? Então uma tradução disso aqui é: então ele disse a Gease, levanta os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão. Eliseu disse isso, o profeta Eliseu. Gease era o assistente dele, era o aprendiz, era o iniciado, né? Você vê que Elias pegou Eliseu como iniciado, treinou Eliseu, passou para Eliseu o conhecimento da alta magia, e Eliseu escolheu a Gease e passou para Gease esse conhecimento. Observe como as coisas funcionam, tá bom? Vamos lá. Toma o meu cajado na tua mão e segue o teu caminho. Se encontrares com algum homem, não o saudai. E se alguém te saudar, não lhe responda novamente. E coloque o meu cajado sobre o rosto da criança. Então aqui está bem claro, está bem entendido aqui, que esse cajado não era qualquer cajado. Tá bom, gente? Ó, Mishnati, ó, Mishnati. Mishnati significa o cajado, em hebraico. Nós vamos ver que tem duas palavras em hebraico, né? É uma do período do livro de Reis e outra do período de Moisés, que é mais antigo, né? Nós vamos ver aí à frente mais a outra palavra. Mas Mishnati significa, ó, aqui está transliterado, Mishnati significa o cajado que Eliseu estava se referindo. Veja que Gease, que ia conduzir esse cajado para salvar a criança da enfermidade, da doença, né? Ele tinha que botar o cajado sobre a face da criança. Olha só. Porque esse cajado era qualquer um? Não. Esse cajado era consagrado. Ele não era um cajado qualquer. Ele foi consagrado segundo esse mesmo ritual que vocês vão fazer. Esse conhecimento que nós estamos praticando, gente, não é de ontem. Esse conhecimento é milenar. Remonta a 5.000 anos atrás ou mais. Tá bom? Na sua forma perfeita, na sua forma completa, né? Então, ele tinha que colocar esse cajado. E veja que ele diz uma observação muito interessante, que serve até para nós. Ele diz assim, ó, e segue teu caminho. Se encontrares com algum homem, ó, lo é o advérbio de negação, ó, não o cumprimente, ó, não saude, ó. E se alguém te saudar, não responda novamente. Por que será que Eliseu disse isso? Porque quando você cumprimenta uma pessoa na rua, existe uma troca de energia. Eu cumprimento a pessoa me cumprimenta. Certo? Nós trocamos energia, que a gente não sabe, é invisível. E se essa energia for ruim, negativa, mal para você. Se essa energia for positiva, bom para você. Só que para não correr o risco, então Eliseu disse, não cumprimente ninguém e não responda se alguém cumprimentar você. Porque senão você vai tirar o quê? A consagração do cajado. Você vai desfazer aquilo que eu tive o cuidado de fazer no dia e na hora do planeta Mercúrio, meu caro Gease. Você vai estragar tudo. Então o cajado foi o quê? Ele recebeu aquelas inscrições do hebraico mágico, ele foi consagrado de um ritual que nós já vimos na aula anterior, né? Nós vamos fazer uma recapitulação para ficar bem claro para vocês, então não fiquem ansiosos, né? Achando que vai... Ah, não, faltou alguma coisa. Vai sim, vai ter uma recapitulação para que fique bem claro, até porque tem pessoas novas entrando no nosso grupo, né? Então nós temos que recapitular bem para ficar bem claro. Então observe, o cajado ele era consagrado, gente. Porque senão não teria sentido ele dizer isso. Olha, não cumprimente ninguém, se alguém te cumprimentar não responda. Isso aí está claro, a mensagem aí é bem clara. Se você consagrou os teus utensílios, né, os teus objetos
de operação mágica, você tem que colocar eles guardados dentro de uma caixa. Você tem que separar eles. Não deixe ninguém tocar. Não deixe ninguém olhar. Porque senão a pessoa vai tirar, sem querer, vai tirar a energia deles. E você vai ter que fazer tudo de novo. Tá bom? Então, aqui está a lição básica do que diz esse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 29. Então, esses profetas, como eu disse a vocês, Navi, de onde vem a palavra navio, em hebraico, né? Nosso português navio, navegação, né? Os navios eram quem? Aqueles que navegavam nas ondas que estão acima da raquia, acima do que a Bíblia diz lá em Gênesis, que é o escudo da terra. Eles navegavam as esferas celestiais. Eles conheciam essa ciência com a palma da mão. E esse conhecimento era passado para iniciados, assim como nós estamos fazendo, né, com os nossos telis, né, como diz em grego, né, com os nossos neófitos, né, que é uma palavra que já vem de origem mais egípcia, mas em telis, né, o apóstolo Paulo quis dizer basicamente isso em Coríntios, né, capítulo 2, versículo 6. Né, ele quis dizer exatamente que são aqueles que são iniciados. Então nós estamos também fazendo a mesma coisa. Então você veja que eles sempre escolhiam alguém, porque eles sabiam que eles iriam morrer, então eles tinham que passar esse conhecimento para alguém. E essa pessoa aqui era o Geazi, tá bom? Então vamos lá. O uso do cajado por Moisés. No caso de Moisés, como é um tempo anterior ao livro dos reis, né? A palavra é makel, ó, o makelehem, que é essa palavra aqui, ó, o makelehem. Tá vendo? Que significa o cajado. Aqui você já vê que tem uma influência mais egípcia, né? Por quê? Porque Moisés estava no Egito. Isso explica por que a Bíblia usa duas palavras distintas para referir-se ao mesmo objeto, né? Você tem aqui Mishnati, que é uma palavra basicamente de origem hebraica. Você vê que aqui é o Mishnah, Mishnati, tá vendo? Que está associado à palavra Mishnah, ó, vão associando as ideias. Né? O hebraico é uma língua associativa, ela é uma língua lógica, numericamente lógica. Né? Ela é uma língua que tem cujos símbolos dela, da notação masorética, é usado por George Cantor, que é o grande matemático, né? Que propôs uma teoria dos conjuntos. Nós vamos estudar sobre esses homens também aqui à frente. Nós vamos saber quem foi Heisenberg, né? Werner Heisenberg. Nós vamos saber que esses homens usaram notações, né? Schrödinger, na Alemanha, usou notações do hebraico, as letras da língua hebraica. E também, claro, as letras do alfabeto grego. Então é isso que eu estou dizendo a vocês, e é por isso que eu acho que é interessante lá, na nossa enquete, vocês responderem aquelas questões dos cursos que vocês querem adicionalmente. Esses cursos não têm custo adicional, eles fazem parte do plano de vocês. Então, vocês têm acesso vitalício aí. Tudo que entrar lá, vocês têm acesso. Esse é o bom do curso de Gilead. É que aqui nós não temos ganância, né? Então nós queremos sim divulgar esse conhecimento, criar uma atmosfera boa, uma atmosfera de aprendizado, de crescimento espiritual. E amanhã a gente descobrir que vocês estão fazendo coisas maravilhosas com o conhecimento que vocês vão aprender. Tá bom? Essa é a intenção do curso de Gilead. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, isso explica por que, né, a palavra... São duas palavras distintas no texto em original. É porque uma, claro, é do período mosaico, é do período de Moisés, de Moshe, né, que estava no Egito. Então você vê que ele usa essa palavra aqui, ó, umakelechem, tá vendo? Então essa palavra também refere-se a cajado, tá bom? Então vocês observem que existe sim os instrumentos mágicos na Bíblia de ponta a ponta. Só que isso foi descontextualizado para que as pessoas não entendessem o que estava acontecendo, né? Então, se nós fizermos uma leitura mais cuidadosa, nós vamos descobrir exatamente o que o texto nos diz aqui. Êxodo 12, versículo 11. E assim a comereis, com os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão. E a comereis depressa, é a Páscoa do Senhor. Ó. Olha só, ó, os sapatos nos pés e o cajado na mão. Ó. Umakelechem. Então eles tinham que estar com o cajado na mão, porque aquela comida não era uma comida qualquer, era uma comida mágica, era uma ação, né, que envolvia um ritual mágico, tá bom? Então vocês observem que nesse livro de Êxodo, né, tem muitas referências a ações da alta magia, tá bom?
Então é muito interessante a gente saber que o cajado é uma arma tão poderosa, tão forte. Nós vamos também fazer o nosso cajado. Escolha a madeira correta, escolha uma madeira de lei, escolha um pau-brasil, uma sucupira, um jacarandá, né? Faça o seu cajado. Inscreva os nomes em hebraico nele, que eu vou passar para vocês. Né? Eu vou fazer um documento, assim como eu expliquei a consagração, eu também vou fazer um documento explicando os nomes que são usados em cada um dos instrumentos e como que o procedimento de purificação vai ocorrer. O procedimento de purificação, de consagração, basicamente vocês já sabem, né? Mas vocês têm que fazer isso de forma correta, tá bom? Para que ele tenha o poder, obtenha o poder. E não deixe que ninguém toque nele. Essa é uma ferramenta exclusivamente tua. A espada é tua. Você pode partilhar o círculo com tua família, com tua esposa, com teu cônjuge ou com quem você queira. Mas os instrumentos, cada um deve ter o teu. Tá? Cada um deve ter o seu, né, particular. Tá bom? Um instrumento é muito pessoal. Então vamos lá. A forma pictográfica, né? Se você for aqui na Torá pictográfica, como eu tenho aqui, né? Você vai ver que o Makelachem está aqui na sua forma pictográfica. Ó. O que ele é na forma pictográfica? Veja a diferença dele na sua forma pictográfica, do cajado, para a forma do caldeu, que é uma forma encriptada. Né? Então nós temos aqui ó, o Vav, nós temos o Maim, que são as ondas, ó, as ondas do mar, que é a palavra Maim, quer dizer mares, né, águas. Nós temos aqui ó, o cérebro com a nossa medula. Esse símbolo também representa o sol, tá bom? Representa o sol. Nós temos aqui o cajado, ó o Lamed aqui, ó o cajado de Moisés aqui, ó. Nós temos aqui o crescimento, né, que aqui as frutas, né? Aqui o trigo que cresce no campo, ó. É o vaso, é o cli da Cabala que recebe a luz, né, em maiores intensidades, né, até alcançar a luz perfeita. E novamente o símbolo de Maim, das ondas, no final. Então o que ele está querendo dizer aqui? Vamos lá. O Vav representa o quê? Representa o tronco de sustentação, a bifurcação que segura a tenda do beduíno. Né? O Maim representa o quê? As ondas. Essas ondas estão relacionadas ao movimento do Sol e à nossa medula e ao nosso cérebro. Veja só. Ela está também relacionada ao poder de direção, que é o cajado, Lamed. Ela é capaz de produzir luz e é capaz de também emitir ondas de energia. Então, a partir do momento que você se arma desses instrumentos sagrados, que você se purifica dentro do círculo sagrado, conforme você vai fazendo, cada um dos planetas, você vai ativando as suas chakras, você vai ativando as suas zonas de poder, as suas regiões de poder, né? E aí então você vai fazendo com que você também seja capaz de emitir essa energia. Essa energia não vai ficar parada em você, ela vai também propagar para outros, ela vai ser dispersa para outros, entendeu? Ela vai ser partilhada com outros. E isso explica por que esses homens lá no passado tinham capacidade de curar literalmente pessoas. Por que Cristo tinha capacidade de curar? Porque Moisés tinha isso, Eliseu tinha, Elias tinha esse poder. Por quê? Porque eles tinham energia, gente, eles tinham força, tá bom? Não era só imaginário, não. Então vamos lá. O uso do cajado por Moisés. Então você veja aqui, ó, Mekel, né? Makel, que é a palavra em hebraico, que vem de Umekelechem, né? Você veja que está relacionada, veja só, a wand, que em inglês quer dizer a varinha mágica, né? Wand é a vara, é o cajado usado pelo mago. E observe que diviner, ó, diviner, o que quer dizer isso? Adivinhador, adivinhação, a capacidade de divinar, da onde vem a nossa palavra ser divino, né? Divindade vem dessa palavra aqui, ó. Se eu falo de divindade, eu tenho que entender que ela está relacionada a divinador, ou seja, aquele que faz coisas que são divinas, aqueles que operam energias que são das esferas celestiais. Então veja que o nosso cajado aqui no livro da Torá está diretamente relacionado à magia, claramente. Isso aqui é um dicionário de hebraico e a definição não poderia ser mais perfeita. Tá vendo? Então aqui está a transliteração